Bia Kicis é deputada federal pelo PSL do Distrito Federal. Bia é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Foi autora da PEC do voto impresso, vice-líder do governo do Congresso Nacional, procuradora do DF por 24 anos e fundadora da Escola Brasileira de Reiki. Bia destacou-se pelo ativismo político apartidário, na defesa das causas democráticas e pelo combate ferrenho à corrupção. Soraya Manato é deputada federal pelo PSL do Espírito Santo, sendo eleita com 57.741 votos. É coordenadora do Grupo de Trabalho do Combate à Violência contra a Mulher, da Comissão de Seguridade Social e Família. Soraya é médica, ginecologista há 33 anos e na Câmara dos Deputados luta pela vida e pela família, sendo a favor da manutenção da criminalização do aborto e do combate à ideologia de gênero. Lembramos que abriremos espaço para perguntas ao fim da palestra. Obrigada. Boa tarde, meninas. Um prazer estar aqui com vocês, com a minha querida amiga Soraya Manato, uma grande deputada, e a convite de uma pessoa por quem eu tenho um apreço, uma admiração muito grande, que é a Karina Cufa. Vamos dar uma salva de palmas para a Karina? Vamos, fazendo favor? Karina, estar junto com você nesse momento, nesse movimento, eu adorei o nome, eleita, né? Isso é, assim, sinal dos tempos, porque nós temos mulheres conservadoras falando de política sem mimimi, sem ter que defender cota para mulheres, mas procurando entender de verdade qual é o papel da mulher na política e por que a gente deve se engajar. E como? Então, o tema aqui é cotas femininas. Esse tema está em debate. Inclusive, a gente acabou de aprovar uma PEC que trata de uma anistia aos partidos que não utilizaram a cota de mulheres. E o que a gente vê é que quando você cria um problema, depois você tem que ficar remendando, achando solução para remendar o problema. Quando, na verdade, a gente pode buscar uma solução inovadora para atacar, de fato, a causa do problema e não ficar remendando, né, os sintomas. Eu quero dizer assim, aqui no Distrito Federal, nós somos um exemplo. Numa bancada de 8 mulheres, de 8 deputados, 5 são mulheres. Então, muito mais do que os 30% da cota. E numa bancada de 3 senadores, temos uma mulher. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o fato de ser mulher não é sinônimo de qualidade. A gente quer buscar pessoas com uma vocação, pessoas que queiram cumprir uma missão, porque política é missão, e pessoas que tenham verdadeiro amor por esse país, que queiram trabalhar pelo desenvolvimento e não pelo atraso. A verdade é essa. Bom, é um pouco delicado, né, Soraya, às vezes a gente falar sobre cotas, porque nós somos mulheres e nós não defendemos bandeiras que parecem ser bandeiras para proteger ou defender as mulheres.
Mas, por trás dessas bandeiras, o que a gente observa é que não há um interesse legítimo em proteger o direito das mulheres. O que há é o interesse de carregar agendas. Um exemplo, eu sou a primeira mulher, como dito, a primeira mulher a presidir a CCJ. O que você imaginaria, né, sem conhecimento assim, de causa, sem entender o que está por trás, mas você imagina, poxa, a primeira mulher a presidir a CCJ vai ter o apoio da bancada feminina, não vai? Seria óbvio. Nós somos 77 deputadas na bancada feminina. E o que aconteceu quando eu me candidatei, fui indicada pelo meu partido a presidir a CCJ, e fui eleita, foi uma resistência muito grande. Eu não vou nem falar aqui por parte da mídia, por parte de uma série de coisas, mas eu quero falar aqui, por parte das mulheres. Não todas. Algumas se calaram, né? Algumas, claro, me apoiaram, que são aquelas que são ligadas a mim, da mesma ideologia, do meu partido. Mas o núcleo da bancada feminina, essas foram as que mais infernizaram a minha vida. Então, uma vez eleita, já na CCJ, tinha 2 ou 3 mulheres que não me deixavam presidir. E são exatamente aquelas, viu, Rogéria, que falam assim, lugar de mulher é onde ela quiser. Aí eu falava, lugar de mulher é onde ela quiser, menos presidindo a CCJ. Aí não dá. E aí a conversa que vem não, mas é porque tem que ser a mulher, mas tem que ser a mulher certa. E a mulher certa é uma mulher de esquerda, que vai defender as pautas de esquerda. Então não basta ser mulher, a Luciana Genro já disse isso, não basta ser mulher, mas tem que ser a mulher certa, a mulher de esquerda. Então você já vê que isso não tem nada a ver com pauta da mulher. Eu sou autora de um projeto de lei que está na Comissão das Minorias. Eu não sei se você faz parte das minorias, não, né? E esse projeto, ele define que o único critério a ser utilizado para que um atleta faça parte de uma seleção, de um time feminino, é o critério biológico. Esse projeto está parado há 2 anos. Não anda de jeito nenhum nessa bancada das minorias, lá dos direitos das minorias, porque é uma bancada que é uma comissão que é dominada pelas defensoras das mulheres, as esquerdistas. Então, as defensoras das mulheres, elas não acham que a gente tem que defender as mulheres atletas, porque o que a gente vê no mundo todo hoje, onde tem atleta trans, que vem para um time feminino, a mulher perde a vez. Então eu falo para elas, eu defendo o direito da mulher, vocês não. Vocês defendem ideologia. Vocês querem pôr ideologia de gênero a qualquer custo. Eu estou defendendo as mulheres que lutaram muito para conquistar o espaço e estão tendo seu espaço ocupado por homens, retirados por homens. Não, mas não são homens, são mulheres trans, não sei mais o quê, não é mulher cis, não tem esse papo. Até porque, no esporte, tudo que depende do físico, da força, da velocidade masculina, é claro que nós somos muito diferentes, homens e mulheres. Então, gente, a gente percebe uma grande hipocrisia. E essa hipocrisia a que eu estou me referindo, ela também está nessa história de cota para mulher. Porque se a gente quer falar de mulher na política, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, tem muita gente boa que acha, não, mas a cota temporária, ela é legal, ela vai ajudar. Poderia até ser, se a verdadeira intenção fosse só ajudar a mulher, mas aí começam a aparecer os trans, olha só, já tem os vereadores trans. Então, talvez se fossem homens, não seriam eleitos. Mas aí vira a mulher, entra na cota da mulher, é eleito e tira a vaga de quem? De uma mulher. Peraí, mas o objetivo não era botar a mulher na política? Então, a mulher, essa história de cota para a mulher, que começou, como parecia, né, um sonho para ajudar a trazer mulher,
Muito rápido já se desfez, desmoronou. Porque agora tem vereador trans, vereadora, né? Em Belo Horizonte, em Niterói, em São Paulo, tudo trans. Está ocupando vaga de quem? Da mulher. Então faz uma cota para trans, mas não mexe na cota da mulher. Então, pronto, se for para ser assim, é que nem o banheiro, né? Então, gente, a gente tem que enxergar, para não parecer que é papo de essas mulheres insensíveis, de direita, conservadores que não querem proteger as mulheres. Não é isso, é que a gente pensa, a gente raciocina. E a gente vai colher elementos nos dados, na vida real. Não é nos livros do MEC que a gente colhe os dados, a gente colhe na vida real. E aí a gente vê que não funciona. Então, assim, eu também quero mais mulher na política, eu acho legal. Porque eu acho que homens e mulheres se complementam, não são inimigos, adversários, são complementação. E é importante você ter o olhar masculino e o olhar feminino. Em todos os temas da vida é importante. Na política é importante. A mulher, naturalmente, vai focar mais em assuntos ligados a filhos, a família. É muito importante ter mulher na política. Claro que a gente também vai focar em economia, em uma série de assuntos. Não é só isso. Mas quando se tratar de assuntos que são predominantemente femininos nessa vida, e a família é um deles, a gente tem um olhar que tem que ser levado em conta na política. Mas, para isso, não adianta botar trans, porque trans não tem cabeça de mulher. E aí, o que acontece? A gente precisa ter uma política para atrair as mulheres, realmente, para o jogo político. Como é que você faz isso? Você faz isso como a Karina está fazendo, trazendo as mulheres para ter informação, treinamento, não é isso, Karina? Informação, as mulheres entenderem mais sobre as leis, as mulheres ouvirem outras mulheres que podem servir de inspiração, que já estão nesse caminho, que podem trazer notícias de como é que as coisas acontecem, fazer vocês pensarem, eu sou a favor, por exemplo, de uma cota financeira para a mulher. Isso eu sou favorável. Sabe por quê? Porque o ambiente da política ele é muito masculino por uma questão cultural. As mulheres não se aventuravam na política faz muito pouco tempo. Então, se você deixar, como o mundo é dominado, o mundo político é dominado pelos caciques, ele fala assim, para que eu vou dar dinheiro para a mulher? Eu vou botar dinheiro só para os homens. Por que isso acontece? Porque o nosso sistema político ele é muito falho para o nosso sistema eleitoral. Hoje, ele é o menos democrático possível. Ele está na mão de 6, 7 caciques, donos de partidos, que decidem quem pode concorrer. Se nós tivéssemos, por exemplo, candidatura avulsa, não precisava de dinheiro, cota financeira para a mulher. Porque a mulher, eu me banco, eu tenho as pessoas que confiam em mim, eu tenho os meus apoiadores, vou me lançar. Beleza. Mas hoje uma mulher não consegue se lançar na política se não tiver um homem apoiando. Por quê? Porque, tirando a Renata Abreu do Podemos, nós só temos homens à frente dos partidos. Então, se você coloca uma cota financeira, 30%, ok, acho legal. Mas não passa disso, uma cota financeira para ajudar que as mulheres que resolverem se candidatar tenham condições de concorrer. Mas esse negócio de cota, cadeira, se não conseguir preencher a cota de mulheres, aí você tem que tirar um homem. Eu acho tudo isso, assim, acho muito ruim, acho negativo, não agrega. E mais, começa a criar um ambiente de disputa entre os homens e as mulheres. Em vez de fazer um ambiente de coleguismo, de parceria, os homens começam a ficar com raiva de mulher. Porque ele pensa assim, essa mulher tirou a vaga. Isso acontece. Da mesma forma que acontece nas cotas raciais. Sempre que você começar a dividir as pessoas, segregar em grupos, como um oposto ao outro, você vai começar a gerar sentimento de raiva. Não é uma coisa natural. E aí, com essas cotas, ainda tem mais um problema. Nós tínhamos a possibilidade esse ano de termos aprovado o Distritão, que é um sistema que é assim, quem recebe voto é eleito. Eu acho que esse é o melhor critério. Quem recebe mais voto é eleito, quem recebe menos voto não é eleito.
Só que esse sistema a gente não conseguiu aprovar, porque os caciques partidários entraram em cena, pressionaram os parlamentares que eram a favor, porque todo parlamentar falou, nossa, é agora que eu me livro do partido. Os votos que são meus, são meus. Mas o que aconteceu? Mexeram as peças, mudaram gente de comissão, isso e aquilo, e aí o distritão morreu. E ficou o sistema proporcional. E o sistema proporcional é o sistema que permite essa história de cota. E daí você vota numa pessoa, o seu voto não vai para essa pessoa, ela vai para o partido. E o mais bem votado daquele partido leva os votos do seu candidato, daquele em quem você votou. Então, se você começa a colocar cota para mulher, cota para índio, cota para isso, cota para aquilo, você faz um sistema que é totalmente apartado, divorciado da vontade soberana, que deveria ser soberana, do povo, do eleitor. Então, o nosso sistema, ele é muito ruim. Eu hoje considero que a nossa democracia, ela é muito pouco democrática. O nosso sistema é muito pouco democrático. A começar pelas escolhas de quem pode concorrer. Aí depois, fora os outros problemas, né, que você tem um sistema eleitoral, que é uma justiça eleitoral, que interfere em tudo que o Congresso, que são os representantes do povo, que já não representam tanto assim, que já foram eleitos por um sistema capenga. O que eles decidem também não vale, porque o que vale não é a lei, o que vale é o que o tribunal decide, o que está na cabeça do juiz, aí sai caçando parlamentar porque fez uma live, porque eles consideram que fez uma fake news, caça outra ali, caça outra aqui. Aí você tem um ministro que vai ser presidente do tribunal que diz que essa direita extremista quer tomar o poder. Então você fala assim, caramba, é pecado ser de direita. Você ser de direita está afrontando o processo democrático. O debate está sendo calado. Numa democracia em que não há debate, em que há censura, você já não tem democracia. Então, assim, o nosso sistema é muito complicado e eu acho que essa história de cota, ela complica ainda mais. Mas eu quero mais mulheres na política, porque eu acho que é importante. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser, até na CCJ, em todo lugar. Mas eu acho que os partidos políticos, por exemplo, nós podemos fazer leis para que os partidos políticos tenham que investir no treinamento de mulheres, Karina. É muito melhor você trabalhar na base, você atrair mulheres, você dar formação para as mulheres, do que você pegar uma mulher que não sabe nem... Está passando, vem cá, minha filha, vem cá para preencher a cota. A mulher não sabe nem o que está acontecendo. E aí, esse sistema atual, o que ele produz? Produz laranjas. Óbvio. Porque o homem está interessado em eleger a turminha dele, lá dos homens. Então, ele vai pegar mulheres que não têm chance de se eleger. Só para que elas sirvam, vamos cumprir essa cota para que a gente eleja, na verdade, quem a gente quer. Só que, graças a Deus, né, John Lennon dizia assim, que a vida é o que acontece enquanto a gente faz os nossos planos. Graças a Deus, esse sistema pode surpreender muitos homens, e às vezes aparece uma mulher de verdade, uma mulher que está pronta para fazer política, boa política, competente, inteligente, dedicada, que furou esse esquema de laranja, que acharam que ela fosse ser laranja, e, na verdade, ela é uma das melhores deputadas que a gente tem, que é a Soraya Manato. E ela vai falar sobre a história dela. Boa tarde, gente. Obrigada, Karina, pelo convite. Estou aqui também com a minha amicíssima Bia Kisses, que é uma mulher que nós todas admiramos muito, e os homens também. Então, a Bia estava falando sobre eleger mulheres, importantíssimo. Então, quando nós chegamos na Câmara dos Deputados, nós fomos recepcionados por algumas deputadas que já estavam no parlamento. Fomos muito bem recebidos, uma maravilha. Eu falei, nossa, estou no melhor dos mundos. Mas, quando começa o jogo, aí que você vai ver que a mulher, ela é cruel em determinadas situações. Os homens não nos querem lá, mas eles nos tratam muito bem, né, Bia?
não nos tratam muito bem, mas o jogo das mulheres é pesado. Elas querem, têm esse discurso, todas dentro do parlamento, mas não é fácil lidar com elas, não. Então, isso daí, senti muito, no sentido de que a primeira recepção foi muito calorosa e depois você lá no seu jogo e eu cá. Então, isso daí foi muito ruim, foi uma decepção, porque nós, mulheres, né, temos o discurso de defender a nós mesmas. Mas, na hora do jogo pesado, a gente vê que elas são mais cruéis conosco do que os homens. Então, isso daí acontece dentro do parlamento e eu sou muito clara nas minhas falas. Eu falei na eleição, né, na eleição da procuradora e coordenadora da bancada feminina, isso daí que eu senti. Entendeu? Jogo, às vezes, não muito honesto que elas fazem. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Eu penso o seguinte, que o parlamento não é lugar de gente fraca, é lugar de gente forte. Nós temos que ser forte, porque o jogo é pesado de todos os lados e a gente tem que se impor. Nós, mulheres que vencemos na vida, vencemos nos impondo. Eu sou médica e 80% dos meus sócios sempre foram homens e eu e mais um pouquinho de mulheres. Então, eles querem realmente ultrapassar os nossos espaços, ocupar os nossos espaços. Então, a gente tem que ser ríspida, às vezes, falar grosso, para eles poderem nos respeitar. Mas, lá na Câmara dos Deputados, o que é que nós vemos em relação às cotas? Nós que somos contra as cotas, somos contra, mas somos a favor de preparar a mulher. Porque a mulher sem visibilidade, sem dinheiro e sem articulação política, ela não chega ao parlamento. Eu mesma, 45 dias antes da eleição, eu não estava nem no Brasil, eu tinha ido para o Japão. E, quando eu voltei, meu marido é deputado de 4 mandatos, e fizeram uma manobra, então o Manato veio para governador, para dar um tempo maior para o nosso presidente, que ele tinha muito pouquinho tempo, e falou: Soraya, eu vou colocar você que vai vir como candidata. Porque eles fizeram uma manobra das coligações e que falaram: não, Manato, você não está na nossa coligação, senão você vai ser eleito e nós não. Aí Manato falou assim: eu posso colocar a Soraya, então? Ah, pode, mas não vai ter nem 10 mil votos. Pode colocar, coloca ela. Menino, eu tive mais votos, derrubei os 2 que não queriam o Manato e fui eleita. Mas tinha um problema. Tinha um problema. Eu não podia aparecer em nenhum lugar que ele fosse fazer campanha. Como ele vinha para o governador e o deputado federal, se ele ia para o norte, eu ia para o sul, porque ele não podia. Eles não queriam que eu aparecesse ao lado dele para eu não ter voto. Como eu sempre fui uma esposa de político atuante, no sentido de que eu sou médica, trabalhava de segunda a sexta, final de semana ele ia muito para o interior, eu ia com ele. Então, eu conhecia todo mundo, vereador, prefeito, mulher de prefeito, conhecia todo mundo. O que eu fiz? Não, deixa comigo, você não precisa comigo, não. Ele me deu uma jornalista, nós caímos em cima. Moral da história. Quando abriram as urnas, foi uma surpresa geral. Eu fui eleita e os 2 que não falaram: ela vai ter pouquinho voto. Beleza. Então, foi isso. Então, é isso que é a política. Quem entrar para se candidatar a algum cargo público tem que saber que o jogo é pesado, tem que ser forte. O pessoal fala: Soraya, você é forte? Eu sou. Sou uma mulher forte. Agora, entrou ali, não adianta, né, Bia? Ficar choramingando, de mimimi. Tem que enfrentar o jogo e fazer da melhor maneira possível. É importante a mulher na política, porque isso daí, a gente nos dá a oportunidade
de defender pautas, de fazer mais pelo seu Estado, de fazer mais pelo Brasil. E eu, como médica, sempre fui uma médica muito atuante, fazia a parte clínica, cirúrgica e tudo mais. Eu vejo hoje como que meu mundo era pequeno, mesmo sendo uma profissional que atuava, assim, muito dentro da medicina. Então, como que meu mundo era pequeno? E isso daí, né, Bia, nos dá como se diz, essa alegria de poder fazer isso. Agora, realmente é muito estresse, se você quer se dedicar, é muito trabalho, e o trabalho é de domingo a domingo, mas é compensador. E eu falo o seguinte, faça um trabalho, né, de dedicação, um trabalho honesto, e todos nós trabalhamos para uma reeleição. Mas eu falo o seguinte, se eu não for reeleita, saio de cabeça erguida, que eu honrei cada centavo que eu recebo, porque nós somos funcionárias públicas, né? Então, a gente tem que honrar. Eu não posso me dar o desfrute, não vou para a Câmara dos Deputados hoje, vou ficar em casa assistindo televisão. Não, eu tenho que ir para lá, porque a gente de casa tem uma atuação, como os trabalhos remotos que foi na pandemia. Mas aqui é diferenciado. Então, até o dia 27 de março, eu estava aqui na Câmara dos Deputados e voltei no iniciozinho de julho, e não faltei nenhuma semana, mesmo na pandemia, fazendo ponte aérea e tudo mais. Mas é um trabalho diferenciado, a gente atuando dentro do parlamento, nos ministérios, né, Bia? Então, é isso, gente. O que nós esperamos é que muitas mulheres sejam eleitas, mas é isso que eu falo. Sem visibilidade, sem dinheiro e sem articulação política, é muito difícil chegar a um cargo público. E por isso que nós temos que lutar, porque os homens não dão colher de chá para nós, porque eles não querem perder os espaços. E como você estava falando, Bia, em 94, a gente tinha um percentual de mulheres no Brasil, em toda Câmara Federal, municipal, estadual, 6,6%. Surgiu um sistemazinho de cotas, que é diferente do que é hoje. Então, em 98, ao invés de 6,6%, caiu para 5,8%. Em 2012, que surgiu um diferencialzinho de 30%, que não é igual o que eles estão querendo hoje, aumentou para 8,8%. Então, só cotas não vai garantir eleição de mulheres. Por isso que a gente precisa fazer esse trabalho, como a Karina está fazendo, né, das mulheres, saber o que é política, como se faz política, entender de leis, entender como que é possível, como que ela tem que, o que ela tem que fazer para poder conseguir chegar ao poder. Tá bom? Agora eu vou deixar para a Bia. Nós temos uma outra mulher aqui também que tem bastante experiência, que é a Rogéria. Não sei se tem mais alguma mulher aqui, vereadora, alguém com alguma experiência na política. Tem, Karina? Não, então, assim, a gente vai deixar... Eu prefiro, em vez de continuar falando, deixar que vocês façam perguntas. Eu acho que fica mais interessante, não é? Um bate-papo. Acabou que a gente usou um só. Pode ser. Alô. Boa tarde, meu nome é Luciana, de Belo Horizonte. Até a gente está procurando as mineiras aqui, se alguém não se apresentou ainda, a gente quer conhecer. A gente sabe que na eleição, quando nosso voto vai para um candidato, nem sempre ele é eleito. O nosso voto vai para proporcionalidade para eleger outros candidatos. Eu queria entender mais como que é essa proporção dentro da Câmara dos Deputados. Bom, era isso que a gente queria acabar com o distritão. Como eu falei, você vota no candidato e o seu voto vai para ele. Hoje, todo candidato tem que estar num partido.
o partido faz a nominata, que é a lista dos candidatos. E aí, quando você vota, você perceba que você primeiro coloca o número do partido, né, como foi no PSL, 17, que era o número do partido, aí 21, por exemplo, que era o número do candidato, 1707, 1717. Então, o fato do primeiro número seu do partido, aquele voto ele vai para o partido. E aí, dentro daquela nominata, os candidatos que receberem mais votos, eu votei no 1717, então esse voto vai para o partido e para esse candidato. Quando você vai ver quem foi eleito, você tem que ver primeiro qual é o quociente eleitoral daquele estado. Então, digamos que para fazer uma cadeira, como aqui no DF, você precisa de 180 mil votos, o partido. Aí você tem um candidato que fez, digamos, 130 mil votos. Ele sozinho não se elegeu, porque precisa de 180 nesse sistema. Aí você tem um segundo candidato que recebeu, digamos, 100 mil votos. Aí você tem um outro que recebeu 10 mil. Tá? Então, o que acontece? Esse primeiro candidato que fez 150 mil, insuficiente, ele vai usar os votos daquele segundo, tá? Que fez 130 mil, ele vai pegar o restante que ele precisava para se eleger. Então, o partido elege o primeiro, o mais votado. Aí vai para os outros partidos. Aí, digamos que tenha sobrado. Não conseguiu completar o número de cadeiras. Aí vai para uma nova rodada. Ver quais os partidos que conseguem alcançar. E aí vai vindo... Agora, digamos que você tenha um candidato que faça 1 milhão de votos. Como foi o caso do Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Tá? Ele fez mais de 1 milhão. Fez 1.800.000, não foi? Uma coisa assim, né, Rogério? Aí o que acontece? Precisava de 300 mil para fazer uma cadeira em São Paulo. Aí o Eduardo foi e fez 1.800.000. Então, ele fez a cadeira dele... E os votos dele serviram para puxar os outros candidatos que tinham feito menos de 300 mil, por exemplo. Tinham feito 200 mil. Aí o cara pega 200 dele, mais 100 do bolão que sobrou do Eduardo, já sobe mais um. Aí sobrou, o Eduardo fez 1.800.000, precisava só de 300. Então, olha tanto de voto que o partido tinha e foi trazendo gente. Isso é que se chama puxar, né, ser o puxador de voto. Tá? Então, é assim que se faz. Antes havia a coligação. Então, assim, você tinha um grupo de partidos e, às vezes, você votava num candidato de um partido, mas o voto daquele ia para de um outro partido, porque ele estava na coligação e ele teve mais voto. Agora, não. Tem que ser dentro do próprio partido. Tá? Então, é assim que funciona esse sistema. Ele é bastante confuso. Eu considero muito falho, muito ruim, porque ele não respeita a soberania, a vontade do povo. Tá? Eu defendi muito o distritão, porque assim, no distritão, o eleitor manda para aquela pessoa e não vai para o partido, vai para ele. Tá? Então, com isso, o candidato mais votado seria, de fato, eleito. Tá? Boa tarde, deputadas. Meu nome é Ruane Lima, sou do estado do Amapá. E hoje o que eu quero trazer aqui é uma problemática dentro da BNCC. A gente sabe que eu sou pedagoga de formação, tá? Então, assim, antes de eu ser pedagoga, meninas, eu sou mãe, né? Então, meu ativismo político, né, começou na faculdade, quando a gente estudou a questão de educação, sexualidade e gêneros. Então, eu olhei para aquilo e me deparei de epa, eu, antes de ser pedagoga, eu sou mãe. Isso vai mexer com as minhas filhas, porque eu tenho 2 meninas, uma de 8 e uma de 11. Então, assim, houve aquela mudança na gestão ainda da Dilma para o Temer, da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E isso de forma transversal e interdisciplinar. E eu já identifiquei em muitos materiais a presença, sim, da questão da sexualidade e gêneros, bem quase imperceptível ali. Então, minha pergunta é hoje, para vocês, enquanto deputadas, de que forma o Ministério da Educação tem trabalhado para acabar, de fato, com essa questão de sexualidade e gêneros dentro da base educacional das nossas crianças? Bom, as reuniões que eu tenho tido no Ministério da Educação, o ministro Milton, por ser, né, uma pessoa conservadora, uma pessoa que abomina todas essas práticas dentro da educação,
o que eles tentam fazer é fiscalizar no sentido de que isso não ocorra. Muitas vezes, né, o material didático não contém esse tipo de informação, mas muitas vezes na sala de aula, né, os próprios professores que têm essas ideologias transformam, às vezes, um livro que realmente não tem uma conotação nesse sentido e, durante o decorrer das aulas, ele pode incluir. Mas, de vez em quando, nós temos, né, aparecem na internet mesmo, livros circulando em determinadas escolas com conteúdo, né, nesse sentido, de ideologia de gênero, a educação sexual precoce para essas crianças, e que, muitas vezes, quando me mandam, eu mando para o ministro Milton, para eles poderem, né, olhar mais de perto esse tipo de educação que eles estão tentando, hoje em dia, incluir no currículo das nossas crianças. É difícil, porque o Brasil tem uma extensão continental e, realmente, o Ministério da Educação ele fica, muitas vezes, limitado com essas questões. Mas é uma bandeira muito forte da esquerda e que eu sempre falo, os pais que têm que ficar de olho para poder nos dar esse termômetro, né, mandar essas denúncias para a gente, e a gente consegue, muitas vezes, né, levar pessoalmente até o ministro, como eu já fiz umas 2, 3 vezes, somente esse ano, em relação a isso daí. Eu vou complementar aqui rapidinho, dizendo o seguinte: o problema não é só esse, não é só o MEC, porque o MEC tem uma dificuldade que os livros didáticos, eles são comprados com muita antecedência. Então, até hoje ainda usam livros que foram comprados no outro governo. E eles estão trabalhando para mudar, e a gente só vai ver essa diferença daqui a um tempo também, né? Mas existe, de fato, assim, um aparelhamento muito grande, vocês sabem disso, nas escolas, no Ministério Público. Eu conheço um caso de um prefeito de uma cidade chamada Ariquemes, que aconteceu o seguinte: ele era vereador da cidade e ele combatia a ideologia de gênero. Ele foi eleito prefeito. A cidade era bastante conservadora, ele foi eleito prefeito. O que ele fez como prefeito? Ele pegou os livros escolares e caçou os livros, falou assim, guardou, falou: esses livros não vão ser usados, porque eles eram cheios de ideologia de gênero. Aí entraram com uma ação, o promotor entrou, disse que ele tinha que usar aqueles livros, que já tinham sido comprados, que já tinham tido um gasto público. Aí ele ia responder uma improbidade, ele devolveu os livros, só que ele arrancou as páginas que tinham ideologia de gênero. Sim. Tomou uma ação violenta, porque aí o Ministério Público, lá da cidade dele, se uniu com o Ministério Público daqui de Brasília. Você se lembra daquela figura, Débora Duprá, que disse que as crianças não pertencem aos pais, pertencem ao Estado? Pois bem, essa mulher, que era procuradora da República em Brasília, entrou com uma ação lá no interior, acho que é Piauí, junto com... Quer dizer, nem era da alçada dela, mas foi. Eles se unem, se fortalecem, e daí ele foi condenado. Pegou uma improbidade, não pôde se reeleger, porque ele estava tentando proteger as crianças. Então, é muito difícil, pessoal, não é fácil, não. Mas não quer dizer que a gente vá desistir. Então, a gente precisa de tempo, e a gente precisa, sabe do que mais? A gente precisa de um Congresso mais conservador. A gente precisa eleger pessoas conservadoras, mulheres conservadoras. A gente precisa eleger também vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais. Nós precisamos, claro, mulheres e homens também conservadores, que tem homens brilhantes, fazendo um trabalho maravilhoso, como homens conservadores fazendo um trabalho incrível por esse Brasil. Mas a gente precisa de conservadores e a gente quer mais mulheres também na política. Só para complementar isso daí, hoje mesmo eu subi ali no plenário da Câmara dos Deputados, porque agora, para fazer a matrícula no Estado do Espírito Santo, quando você vai lá, você não tem pai e mãe, não, filiação. É filiação 1, filiação 2. O governo do Estado do Espírito Santo instituiu isso
nas fichas de matrícula das crianças. Então, hoje eu denunciei. Isso é o cúmulo do absurdo, né? Isso é só, como diz o outro, a ponta do iceberg para tudo de pior vir em cima disso daí. Boa noite já. Luciana Haas, de Belo Horizonte, faz parte dos Guardiões da Infância e da Juventude. Eu queria perguntar para vocês, em relação à Lei 14.164, que foi aprovada recentemente, sancionada, né, pelo nosso presidente, que altera a LDB e inclui o conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e institui aquela semana escolar do combate à violência contra a mulher, que é algo que nos preocupa muito. Nós que sempre lutamos, né, ali lado a lado, na Escola Sem Partido, combatendo o feminismo dentro das escolas, a gente vê com muita preocupação. Porque se a pessoa olha, grosso modo, assim, trabalhar contra a violência contra a mulher, isso é excelente, é muito bom ensinar. Mas não é isso. Né? Inclusive, na Lei Maria da Penha, são várias vezes citada a palavra gênero. A gente está levando para dentro das escolas a ideologia de gênero. Enfim, então eu queria saber se existe uma mobilização dos conservadores dentro da Câmara para poder reverter isso. Se tem, o que a gente, como sociedade civil, como grupos, podemos fazer? Nós, conservadores, somos ainda uma minoria dentro da Câmara, porque eu diria que, assim, a gente tem a esquerda, que é muito barulhenta, muito unida e organizada. Nós temos a direita, que ainda é uma minoria, a gente chegou há pouco tempo, ainda desorganizado, aprendendo o trabalho. E nós temos uma grande massa, digamos, um centro, que é base do governo muito para questões, muitas vezes econômicas, tal, mas não liga muito para essa questão realmente tão conservadora. Apesar de que eu fiquei sabendo que, na época da Constituinte, em 88, a Constituição era para ser muito pior. E foi realmente o pessoal do Centrão que impediu e fez com que a Constituição ainda tivesse coisas conservadoras. Mas essa lei ela foi votada no sistema simbólico. E a gente estava no sistema ainda virtual. Então, a gente não teve nem como se manifestar. Porque no sistema simbólico, eu estou lá no plenário, eu pego o microfone, peço 1 minuto para falar, coloco a minha objeção, falo. A gente não tinha nem o que falar. Você não tinha o que fazer. Porque no sistema virtual, só o microfone dos líderes fica aberto. Você está em casa, você tem 2 sistemas. Um que é dos líderes e o outro dos outros deputados. Então, assim, o líder ele pode interromper e falar a qualquer momento. Se você não é líder, você não pode. Você tem que esperar a mesa abrir o seu microfone. Para isso, você tem que estar inscrito para discussão, com bastante antecedência, tem que ter conseguido se inscrever dentro do número que vai ser chamado para falar, e você tem que ser chamado a falar, tem que abrir seu microfone. Então, a gente assistiu isso acontecer completamente impotente. E aí, mas o presidente sancionou. O presidente precisa escolher as brigas que ele vai levar a ferro e fogo, porque vetar causa sempre um problema. Ele tenta trabalhar antes, né? Com a Segov, com a articulação, mas às vezes você não dá jeito porque fica aquela pressão muito grande dessa base da esquerda, né? E muitas pessoas não querem se incomodar, acabam indo junto e votando favorável. Mas nesse caso, eu te digo, Luciana, foi simbólico, a gente não tinha como interferir, tá? E não houve realmente o veto. Teria sido bom que tivesse havido o veto. Mas é o que podemos fazer, não era nem questionando você. Não, mas eu quero explicar, é bom explicar, para vocês entenderem até a questão do processo eleitoral. Né? Às vezes a gente pensa como deputado que vai conseguir fazer um monte de coisa e muitas vezes a gente se frustra que vê que não consegue. O que podemos fazer? A gente elegendo mais parlamentares conservadores, nós podemos, por exemplo, revogar esse dispositivo. Numa próxima legislatura, alguém propõe um projeto e consegue a maioria para revogar. Eu espero que a gente consiga fazer isso, porque isso realmente é uma coisa que não engrandece em nada a nossa educação e certamente ameaça as nossas famílias. Boa noite.
Simone Pimentel, de Brasília. Vou ser bem breve. Eu tenho 2 filhos, os 2 estudaram na UNB, e eu me questionava muito, porque a universidade pública ocupa os 2 horários do aluno, onde eles têm 1 ou 2 aulas por horário, ficam ociosos em salas ali no UNB, usando até droga, né? Porque a gente sabe o que acontece. E eu gostaria de saber como pode ser mudado isso. Se a universidade é pública, ela precisa atender as pessoas mais necessitadas, e essas pessoas precisam trabalhar um horário. Então, por que as universidades particulares, a maioria são um horário, e a pessoa tem um tempo para trabalhar? Lá, não. Eu tinha que me desdobrar para educar meus 2 filhos. Graças a Deus estão formados, trabalhando. Não foi esses alunos que não tiveram oportunidade, né? Eles trabalham, têm suas profissões, mas eu sentia muita dificuldade. Tinha uma aula de manhã, 2 à tarde, e eles ficavam o resto do dia ociosos ali, naqueles movimentos estudantis. Então, acredito que isso também precisa ser mudado. Para vocês que são deputadas, nós precisamos mudar isso. As universidades públicas têm que ter um horário para estudo e um horário para trabalho. Obrigada pela pergunta. Na realidade, nós vamos começar a mudar isso quando o governo federal conseguir indicar os reitores das universidades. Só assim vai começar a ter uma nova visão do que é essa universidade. Até o presidente Bolsonaro, ele tentou fazer, porque eles mandam a lista tríplice, mas muitas vezes a lista tríplice é uma lista maquiada, né? Eles pegam 3 de esquerda, colocam lá o primeiro lugar, que é o preferido deles, o segundo lugar é todos querem o primeiro lugar, inclusive que está em segundo e terceiro lugar da lista. Então, o que o presidente Bolsonaro fez em algumas universidades? Pegou o último lugar, o terceiro lugar, e indicou, mesmo sabendo que provavelmente aquele terceiro lugar não queria ser de jeito nenhum reitor. Ele fez isso, inclusive, na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele pegou a lista tríplice, pegou o último lugar, que é esquerda também, mas não é tão esquerda quanto o primeiro lugar, que era uma mulher. Então, isso daí, na época, era o ministro Abro. Eu fui lá e passei para o ministro Abro. Ó, ministro, são todos os 3 acumunados. Que está em primeiro lugar na lista é uma mulher, o senhor não indique, pelo amor de Deus, indique o terceiro lugar. Na realidade, o presidente queria colocar uma pessoa que não tivesse nada a ver com essa lista. Mas você sabe como são as universidades federais, né? Os professores, os reitores, fazem a cabeça desses meninos, e ele podia criar um problema muito maior para o governo Bolsonaro, já que a menina dos olhos da esquerda é a educação. Então, é isso que acontece. Então, quando o governo federal conseguir indicar o reitor que seja ideal para aquela universidade, isso vai mudar. As universidades particulares, o que acontece? Lá, né, eles têm um custo e eles arcam com esse custo. Então, eles otimizam os horários. A Universidade Federal, cada Universidade Federal ganha uma fortuna por ano, então, o tempo para eles, o professor pode faltar uma semana, não ter aula, de repente o aluno chega e não tem, então eles realmente ficam ociosos, né? Não podem, às vezes, ter um trabalho paralelo, que um menino, às vezes, de 22, 23 anos poderia ter, otimizar esse tempo, mas fica o dia todo, por às vezes tem uma aula de manhã e uma tarde, e muitas vezes essa aula que estava para 4 horas da tarde é suspensa no meio do dia. Então, isso daí é muito grave, e é isso que a gente tenta mudar nas universidades federais, porque nossos alunos estão saindo, às vezes, com conteúdo aquém do que eles poderiam, né, nesse tempo, porque muitos cursos, por exemplo, o curso de medicina, ele te toma o tempo o dia todo, seja no curso clínico, quando você chega quando você vai para as aulas práticas, e aí, muitas vezes, você dobra até, fica à noite e tudo mais. Mas é diferente de um curso de engenharia, um curso de economia,
um curso de Direito. Mas isso daí é uma coisa que vai ser mudada com o tempo, a partir do momento que eles mudarem esses reitores com ideais de esquerda. A nossa Constituição, ela prevê autonomia da universidade. Isso dificulta bastante também, porque eles entendem que a autonomia da universidade, e eles aí, eu digo até o Supremo, significa que a universidade é uma terra sem lei. Não pode entrar polícia, não pode nada. Então, a autonomia virou terra sem lei. Então, precisa mudar essa mentalidade. E isso só vai mudar quando a gente tiver, né, fizer uma limpeza em geral, tá? Tanto no Congresso, como a gente conseguir ter também no Ministério Público, na magistratura, uma diminuição do aparelhamento. Tá? Uma coisa, só para complementar, o ministro da Educação, ele vai conceder o desmembramento de algumas universidades. E no Espírito Santo, são 5 universidades do Brasil nesse momento. Uma no Espírito Santo, que a Universidade Federal do Espírito Santo tem a base em Vitória, mas ela tem um braço que vai no norte do estado, que é São Mateus, e o outro braço que vai para o sul do estado, que é a região de Alegre. Então, nós conseguimos que ele desse esse desmembramento para a Universidade de Alegre. Até então eles queriam, agora eles não querem mais. Por quê? Porque quando o ministro fizer esse desmembramento, ele vai indicar os reitores e as pessoas que vão auxiliá-lo. Então, agora eles mandaram uma carta para todos os deputados federais do Estado, falando que eles não querem mais o desmembramento. Para você ver como é que é. Eles não querem perder esse controle sobre a universidade, sobre os alunos. Isso aqui tá chique, hein, gente, com esse sofazinho. Não dá nem vontade da gente levantar e ir embora. Vocês vão ter que expulsar a gente daqui. Queria dar um agradecimento especial, não só pela palestra de hoje, mas por tudo que vocês estão fazendo na Câmara dos Deputados. Obrigada, Passei a te admirar mais ainda de saber a história. A gente nunca sabe os perrengues de cada uma. É verdade. Lindo, obrigada. Parabéns, Soraya, parabéns, Bia. Fico imensamente emocionada aqui de conhecer um pouquinho, não só da parte técnica, mas também um pouquinho de cada, né, da história da vida delas, da gente ficar... acaba entendendo o que cada uma passa. E, Soraya, que orgulho de você, né? Foi uma surpresa boa para todos, né? Uma surpresa ruim para os homens que estavam querendo te escantear, mas uma surpresa boa para todos, que eu vejo você como uma mulher forte, discreta, e vejo também o apoio que você tem do marido. Eu acho muito bonito isso, porque o Manato, ele sempre está do lado dela e sempre fala, não, Soraya vai, Soraya faz isso, Soraya. Ele sempre coloca a Soraya à frente, isso é muito bonito. E é uma inspiração para todas nós, porque acho que a gente não quer carregar um peso, ou alguém que fique cerceando as nossas atividades, mas o que toda mulher e todo homem quer ter uma parceria do lado, né? No caso da mulher, ter um parceiro do lado que possa contribuir com o nosso crescimento, né? E jamais atrapalhar esse crescimento. Então, assim, fazer uma homenagem aqui também ao Manato, além de uma homenagem para essas duas mulheres maravilhosas.